bom dia a todos e todas. Uma grata satisfação estar aqui no Grupo Ativa. Para quem me conhece, sou a Andréia. Para quem não me conhece, também sou a Andréia. Parece que nós estamos também com as outras unidades, né? Eu quero cumprimentar também meu bom dia a todos e todas das demais unidades de Dionísio Cerqueira, Foz do Iguaçu e São Francisco. Então, é uma grata satisfação também estar com todos vocês, partilhando alguns momentos aqui. E parece um pouco estranho falar de câncer de mama, e não estamos no mês do Outubro Rosa, né? Mas então por quê? Nem rosa nem azul, né? O câncer de mama é assunto para todos o ano inteiro. Por gentileza, pode passar para mim, por favor. Então, por que falar de câncer de mama em homem, se isso é coisa só de mulher? Parece que câncer é coisa só de mulher, né? Câncer de mama. Homem tem câncer de mama? Não tem? Fica a pergunta, né? Então, eu trago dados do INCA de 2020, que houveram 66.280 casos de câncer de mama em mulheres no Brasil. Então, para cada 100 pessoas, um homem é acometido pelo câncer de mama. Para cada 100 mulheres, cada 100 pessoas, um homem apenas é acometido pelo câncer de mama. Então, por que falar de câncer de mama também para homem, né? É para quebrar o tabu. E quando eu falo em quebrar o tabu, também com as mulheres, não só com os homens, mas também com as mulheres. E eu trago como exemplo da minha vida essa quebra de tabu. Eu era uma pessoa que jamais queria ver falar em câncer de mama. Jamais tinha ouvido falar algum dado, ou não sabia nada sobre o câncer de mama, até 2014. Aqui a Andréia, lá em 2004, 2006, essa foto na minha primeira graduação. E eu era a Andréia da impaciência, a Andréia da intolerância, a mãe de todos, a Andréia do trabalho, trabalho, a Andréia da falta de tempo, a Andréia da ansiedade. Eu já disse trabalho? Já, né? Então, vocês trabalham 8 horas, 6 horas por dia, né? 8 horas no mínimo, né? Eu trabalhava, nessa época, 14. Eu tinha três empregos. Estresse e a Andréia do orgulho. Essa era eu. Então, eu precisei quebrar tabu e falar sobre o câncer. Então, foi quando, em outubro de 2014, fazendo exames de rotina, uma unidade básica de saúde, o médico apenas olhou os meus exames e fez um carimbo e jogou para mim e falou: você está com câncer de mama, corre. Tudo o que você precisa fazer estão aqui nesses papéis. Aos 44 anos, eu tive o diagnóstico do câncer de mama, na mama direita, e veio o momento do desespero. Porque eu nunca tinha falado nada sobre câncer, eu não conhecia nada, eu nunca tinha visto nenhum folder, eu não tinha nem noção do que era o câncer de mama. Eu saí da unidade básica de saúde, isso foi meados de outubro. No dia 16 de dezembro, eu já estava fazendo quimioterapia. Caí num mundo, eu falo que é num mundo cor-de-rosa, que não é tão cor-de-rosa assim, e desesperador, o mundo vira de cabeça para baixo, vira do avesso, o adjetivo que você conseguir colocar, mas esse momento é um momento que tu fica sem chão, sem perspectiva de vida. Eu comecei o meu tratamento no Unacom, totalmente via SUS, moro em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú não existe tratamento de câncer, todos os pacientes são encaminhados para Itajaí. Os 12 municípios da ANFRES, todos são tratados em Itajaí. Então, vocês imaginem a quantidade de pessoas sendo tratadas no Unacom. E eu fui uma delas. Pode passar, por favor. Fatores de risco, então, né? Aqui tem uma mulher já mastectomizada, um homem mastectomizado. Fatores de risco do câncer de mama em mulheres. Histórico familiar, início de menopausa após os 55, ter seu primeiro filho após os 35 anos, densidade óssea elevada, estar acima do peso, ter menos de 12 anos na primeira menstruação, uso atual ou recente de pílulas anticoncepcionais, ser exposta a grandes quantidades de radiação, álcool e sedentarismo. Parece que no homem é um pouquinho menor, né? Se comparar as tabelas, né?
Histórico familiar também, envelhecimento, alcoolismo, sedentarismo, doença hepática, tabagismo, exposição a radiações e obesidade. Mas aí tu pode me perguntar assim, eu não tinha nada disso aqui. Dessa listinha aqui, por exemplo, aos 44 anos, eu não tinha nenhuma delas. E tive o câncer de mama, né? Não existe explicação, não existe dizer que é só isso aqui que é o fator de risco, né? Cientificamente, hoje, nada é comprovado de que o câncer de mama é realmente só esses fatores, ou que ele é emocional, ou que ele é A ou B, né? Pode passar, por favor. Então, fique atento aos sinais, né? Alteração ou tamanho, no tamanho ou forma da mama, vermelhidão ou colceira da mama ao redor do mamilo, liberação de líquido pelo mamilo sem apertar, inchaço na axila ou ao redor da clavícula, nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente e não diminui de tamanho, afundamento da mama, endurecimento ou enrugamento, ela fica como se fosse uma casca de laranja, inversão súbita do mamilo, dor constante na mama ou na axila. Por que eu quis enfatizar esses sinais? Porque eu tinha 2 sinais desse aqui. E eu nunca tinha prestado atenção, porque eu não conhecia nada. Eu tinha coceira, eu tive inversão súbita do mamilo, e mesmo assim, fazendo os exames periódicos a cada 2 anos, que era o que o médico recomendava, mostrando esse sinal para o médico, ele também não viu, e eu tive o câncer de mama. A coceira era uma coceira tão grande que eu tirava o sutiã e coçava com o sutiã. Assim, mas aquilo era um hábito, digamos assim, era comum. Tirava o sutiã para ir tomar banho e aquilo coçava. E eu relatei ao médico, e o médico me disse que eu colocava muito amaciante na minha roupa íntima. Tira o amaciante, lava com sabão de coco, compra sabão de bebê. E a coceira continuou, até que o mamilo inverteu. Primeiro começou a coceira, depois o mamilo inverteu. Ele foi totalmente para dentro. Eu não tinha muito mamilo, né? Assim, não tinha bico. Por aquilo passou. Quando chegou na época de ir ao médico, mostrei novamente para ele, o mesmo médico que me deu o diagnóstico, e ele falou que era normal, eu estava enxergando coisa e que a gente não tem o peito igual um ao outro. Isso é normal. Se você quer ter um peito igual um ao outro, tem que fazer uma plástica. Foi a resposta que eu obtive. Mas, e se acontecer, né, o câncer, como aconteceu comigo, ele tem tratamento. O câncer não é sentença de morte. Quimioterapia, salvação e sequelas, né? Aqui é uma sala de quimioterapia. Alguém conhece? Alguém já foi numa sala de quimioterapia? Essa sala de quimioterapia é uma sala do SUS. Não é a que eu fiz, mas ela é parecida com essa, né? Para preservar também as pessoas de lá. Eu peguei uma foto da internet. Na sala de quimioterapia, o paciente fica em torno de 5 a 7 horas fazendo a químio. A químio, ela é uma medicação gelada, ela entra rasgando a veia. As pessoas, às vezes, falam, e quando conhecem, e quando tem alguém passando por isso, né? Está fazendo químio, ficou careca, né? Primeira coisa, né? Ficou careca, está fazendo químio, ficou careca. Mas fez a químio também, já passou tudo, né? Não é assim. Fazer a químio, sentar naquela cadeira, ali aqui ainda tem até uma cadeira confortável para o SUS, tá? Eu cheguei a dividir cadeira na Com, em Itajaí, com outro paciente, de tantos pacientes que tinham para fazer quimioterapia naquele dia. Então, quem estava um pouquinho melhor, dividia a cadeira com o outro. A medicação, quando ela entra primeiro um soro branco, que é uma medicação para o estômago, uma medicação para alergia, uma medicação para não sei o quê, outra para não sei o quê, outra para destruir a outra célula que está boa, outra, né? Até que entra a quimioterapia vermelha, que é realmente para matar o tumor, né? Nessas de 5 a 7 horas que você fica lá, no meu caso, quando começava a entrar o primeiro soro branco, ele tinha uma substância que me derrubava, e eu ficava totalmente desacordada.
a pessoa, o cuidador que estava comigo, me levava ao banheiro, eu não sabia, porque tu imagina 7 horas, 5 horas e meia ali, recebendo soro, né? Você precisa ir ao banheiro. Eles me levavam ao banheiro, eu fazia xixi, muitas vezes fazia xixi na calça. É desesperador. A quimioterapia, estar numa sala dessa de quimioterapia é desesperador. Tu fica com essa cara aqui de bicho da goiaba. Aqui eu tinha recém-chegado de uma sessão de químio. As pessoas me levavam para casa, né? Normalmente tinha um cuidador comigo, me levava, me trocava roupa, e ali eu ficava jogada na cama. Eu dormia ainda aquele dia todo, até o outro dia, não sabia quantas horas tinha se passado. Graças a Deus eu não tinha enjoo, que muitos pacientes têm, né? Mas entrava mais uma outra medicação para o estômago, e no terceiro dia, quando começava realmente a sentir o enjoo e a ter muitos vômitos, eu usava muita água de coco, eu usava água com gengibre, e era onde ia passando. Pode passar, por favor. Outras sequelas, né? Então, da quimioterapia, muitas vezes as pessoas enxergam só o cabelo, né? Aqui tem as minhas 4 fases, aqui foi em dezembro, acho que uns 2 dias antes de eu ir fazer a primeira químio, né? Lá, com 16 dias eu já fiquei careca, que quando começou a voltar já o cabelo. Mas, além do cabelo, eu perdi 3 dentes. Tive a sorte que perdi os dentes de trás, né? Porque eu tive que ficar de outubro de 2016 até outubro de 2017 com essa falha, porque eu precisei extrair o pedaço que ficou ali, e não foi uma vez só. Eu passei por 9 cirurgias na boca para conseguir fazer o implante dos 3 dentes. Né? Foi o doutor Rafael que me atendeu na clínica Evolui. Então, parece assim, fez quimioterapia, perdeu o cabelo, ok, está tudo bem, voltou, né? Mas, além dos dentes, eu tive a sorte de não perder todas as unhas, eu perdi algumas unhas. As unhas do pé caem, além do cabelo, todos os pelos do corpo caem. As unhas da mão também caem. As unhas da mão, depois, quando começam a voltar, elas não voltam normal, né? Então, essas são apenas algumas sequelas de um dos tratamentos que a gente precisa fazer. Pode passar. No dia 29 de 9 de 2015, eu faço a primeira cirurgia via SUS. Esta sou eu. Eu tenho que passar pela mastectomia radical. E como eu tinha uma mama muito grande, uma mama com 620 gramas, o SUS só faz um tipo de cirurgia, que é essa, com essa cicatriz. Em outros estados, por exemplo, em Bauru, que é onde tem o maior hospital do câncer, eles já fazem outro tipo de cirurgia e preservam o mamilo, né? Aqui eles só fazem esse tipo. Eles tentaram equiparar a minha mama, colocando uma prótese de quase 500 ml, porque essa mama aqui, que tinha aqui, ela foi totalmente retirada. Eu só tenho o músculo, eles raspam até o músculo. E aí eles tentaram colocar uma prótese que ficasse igual essa outra ali. Só que essa mama aqui também já era caída, porque ela era uma mama muito grande. E aí eu fiquei que parecia sabe, um pão de hambúrguer? Eu dizia que era um pão de hambúrguer. Quando eu olhei aquilo no espelho, eu falei, gente, que é isso aqui? Eu não tinha nem noção como que era a mastectomia, eu não sabia nem como é que ia ficar. E a primeira vez que eu olhei, que eu vi isso aqui, eu falei, nossa, botaram um pão de hambúrguer. E eu fiquei assim durante 1 ano e meio. Essa prótese ela teve contratura, ela encapsulou, porque depois da radioterapia, que eu ainda vou mostrar, e durante 1 ano e meio eu fiquei, né, assim, né, eu não sei se eu ficava assim, se eu ficava assim, né, começou a dar problema na coluna, nenhuma roupa que você colocasse ficava boa, nenhum sutiã que comprasse ficava bom, e também aqui, durante 1 ano e meio, tu não consegue mais usar o sutiã normal, ou o sutiã com esse arquinho, né? Tu tem que usar o sutiã cirúrgico, e o sutiã cirúrgico ele é lindo.
Sutiã cirúrgico é bege, largo, as alças largas, inteirão, assim, né? Uma maravilha, né? Aqui é a radioterapia. Essa máquina é a máquina de radioterapia, ela é uma máquina gigante, ela fica numa sala enorme. Eu não sei dizer para vocês quantos graus é, porque acabei nem pesquisando, mas não lembrei. Mas é gelado. É como se você entrasse numa câmara fria. Lá a gente entra só com aquela camisolinha azul, né? E vai para essa máquina. Ela tem um barulho ensurdecedor. A máquina de químio, de rádio. A químio é que é pesada, a químio tira o cabelo. A químio, nossa, ela está fazendo químio, ela está sem cabelo. A rádio é 30 vezes pior. O paciente não sente nada na hora. Mas essa aqui é uma das consequências da rádio. Essa é uma mama, essa não é a minha mama. Eu, graças a Deus, não tive uma queimadura a esse ponto. No 10º dia de radioterapia, o paciente passa por uma avaliação médica, porque no 10º dia ele já está queimado. No 10º dia, quando o médico do CORB veio me examinar, ele falou: quem está fazendo radioterapia nessa mulher? Chamaram a equipe toda. A radioterapia hoje já é feita aqui em Balneário via SUS, mas começou ano passado. Nessa época que antes disso era feito só em Blumenau. A gente não faz uma rádio. O mínimo que faz de rádio são 30 rádios. Todos os dias o paciente tem que estar lá em Blumenau, todos os dias às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, o carro da prefeitura me pegava em casa e me levava a Blumenau, e às vezes eu esperava até às 6 da tarde para conseguir voltar para casa, porque eu tinha que esperar todos os outros pacientes que iam no carro, os 8 pacientes que iam. Às vezes nós íamos num micro-ônibus, e daí tem que esperar todo mundo ser atendido, passar por todos os hospitais para poder vir embora. E o médico, quando chega nessa sala para me examinar, ele fala que eu tinha que estar queimada, que eu tinha que estar assim. E eu não estava. Pode passar a outra, por favor. Essa é a minha mama, quando estava sendo irradiada. Aqui a minha foram 27 dias de rádio. E a única queimadura que eu tive foi essa. Eu usava, além da pomada que eles indicam lá para usar, o paciente só pode usar aquela pomada. Na época, ela custava R$250, mais ou menos, o tubo. Né? Isso é uma coisa que o SUS não cobre, ou você compra ou você fica com aquela outra queimadura. Né? Eu usei a pomada e, além disso, usei chá de camomila. Chegava em casa, a queimadura ela não fica só ali. A queimadura ela fica nas costas também, porque ela atravessa. Né? Sabe uma queimadura de praia? Todo mundo já pegou um dia uma queimadura de praia. Uma queimadura de praia perto disso aqui, da dor que nós sentimos quando está assim, é fichinha. Eu quero me queimar 1000 vezes na praia e não quero mais ter a dor que eu tive quando foi feita a rádio. Após fazer a rádio, essa prótese, ela começou a ter contratura e ela começou a se entortar. Além de eu ficar assim, né, para conseguir me equilibrar, aquela prótese começou a se torcer e ela tinha o perigo de, no português mais popular, de estourar. Ela ia vazar aquele líquido em mim e não ia mais ter jeito. O médico olhou para mim na unidade básica de saúde da Univale e falou: não vou nem te tocar. Eu não vou nem te examinar, porque essa prótese ela pode estourar a qualquer momento. Né? E aí eu não tinha mais salvação. Mas teve. O quão importante é a rede de apoio. Né? Eu tive a minha rede de apoio foi a minha família, esse é meu marido, minha filha. Nessa foto aqui foi a primeira vez que eu saí de casa de lenço. Eu fiz a primeira quimio no dia 16 de dezembro. E no dia 31 de dezembro de 2014, que é um dia festivo, né? Dia 31 de dezembro, está todo mundo indo para a praia, e eu não queria sair de casa, porque eu já estava careca. E
eles conseguiram me levar até o hall lá no meu prédio, e foi com essa careta aqui que parece que nesse dia sim caiu a ficha, né? E eles me sacudiram e disseram que a gente ia conseguir fazendo careta para o câncer, e era assim que a gente ia passar. Rede de apoio de amigos, né? Eu conheço a Kedma, eu já estava terminando o tratamento, o quão importante é não só ter o amigo, mas ser o amigo, é estar lá. Nesses 5 anos que eu já conheço a Kedma, todos os meses eu tenho que ir ao Unacom buscar a minha medicação, que eu ainda faço químio oral, né? É uma medicação que você não compra em lugar nenhum, você é obrigada a pegar no Unacom, e só o paciente pode pegar. E a cada vez que a gente vai lá no Unacom pegar, não tem como não passar um filme, porque você revive toda aquela situação, né? E nesses 5 anos de busca de medicação, foi a minha amiga que esteve comigo. A gente saía da faculdade, eu já estava com a carteirinha lá, amiga, hoje tem que passar, dá? Tem que passar no Unacom. Sempre deu. Ela sempre disse sim. Então, não basta você ter o amigo, você tem que ser o amigo, né? Se você tem alguém que está passando pelo tratamento, parece insignificante, sabe? É ir lá buscar o remédio. Mas, às vezes, ela chegou a ficar 1 hora lá no carro, lá fora, me esperando, porque tinha muito movimento. Depois a gente acabou pegando as manhas dos horários de ir, né? Mas tem que ir, tem que estar lá. Então, parece insignificante, algo que tenha que fazer, mas que para o paciente é pesado. É só um remédio que vai lá buscar. Para o paciente é pesado. E se tu tem um amigo, as coisas ficam mais leves, vira no coração. Pode passar. Homens e mulheres, autoexame sempre, né? Então, a mulher ela pode fazer no chuveiro, ela pode fazer na cama, ou ela pode fazer na frente do espelho, como ela se sentir mais confortável, né? Debaixo do braço direito, depois embaixo do braço esquerdo, né? Conforme está a figura, toda a mama, por cima da mama, deite, toque, explore, realize os círculos, né? Eu esqueço, eu não sei fazer. Imprime um papel desse aqui lá na internet, cara. Tira um papel desse aqui, coloca lá no teu guarda-roupa, lá no teu banheiro, né? Os homens é muito mais fácil, né? Observar os braços com os braços caídos, com os braços levantados e com a mão na cintura. Homens que têm um pouco mais de mama, um pouco mais cheinho, fica mais fácil de perceber alguma diferença, né, na mama, mas o exame, o autoexame é o principal. Você tem que conhecer o seu corpo. Pode passar. Mamografia, direito e dever de todos, né? Consulte seu médico. Hoje, infelizmente, pela Organização Mundial de Saúde, só após os 40 anos é que é permitido fazer a mamografia, né? Além da mamografia, fazer também a ultrassonografia, também já detecta o câncer. Quanto antes detectado, mais fácil, um tratamento mais leve, a pessoa vai passar, né? Aqui é uma máquina com uma mulher fazendo a mamografia e aqui com um homem fazendo a mamografia. A importância de ressignificar, né? Então, no final de 2015, comecinho em 2016, quando eu estou terminando ali o tratamento, terminando a radioterapia, o tratamento mais pesado, só que daí eu já estava em depressão. Eu tinha 18 quilos a mais do meu peso, né? Eu já não era mais loira, já não tinha mais os cabelos longos, loiros. Tive um cabelo crespo que crescia, só crescia para cima. E a médica queria me dar uma medicação, porque eu só dormia, podia estar a 40 graus lá fora e eu estava embaixo do cobertor. Eu só comia doce. E aí, quando chegou um dia, eu falei para a minha família que eu ia voltar a estudar, eu ia fazer minha segunda graduação, e em 2016 eu entro na faculdade. Em 2020, a ressignificação, né? Está ali o diploma na mão, pode passar. Mas não bastava só ressignificar a mente, eu precisava também de ter um outro corpo, né?
a busca pelo outro corpo, a mulher precisa... eu precisava estar com aquilo bonito para mim, né? Então, em 2017, já fazendo a faculdade, no começo de 2017, eu faço uma abdominoplastia total, uma redução de mama esquerda, colocação de prótese, troca da prótese da mama direita, uma lipoaspiração e fico 7 horas em cirurgia. A família quase surta, a amiga quase surta, das 7 horas de cirurgia. Pode deixar lá. Aí eu faço já não via SUS, né? O SUS não faz nada disso, né? Isso daí é particular, mas eu precisava ressignificar o meu corpo também. Eu precisava começar a olhar para mim com outros olhos e voltar a gostar do meu corpo, né? Então eu precisei passar por isso, também pela saúde, porque precisava fazer aquela troca de prótese, né? E o tratamento continua, que é a quimio oral que eu continuo tomando. Pode passar, por favor. A importância de se ter um hobby, e eu tenho a felicidade de ter um marido que também gosta da mesma coisa que eu em relação ao hobby. Nós cantamos num coral de 70 vozes, eu e ele. Fizemos apresentações pelo Brasil todo. Estamos aí há um ano agora por causa da pandemia, né? Ano que vem já temos apresentações internacionais para fazer. Continuamos fazendo os nossos ensaios online, hoje já estamos fazendo presencial. Gostamos muito de dançar, né? Agora estamos aí também, por causa da pandemia, estamos dançando só na sala de casa, mas a importância de se ter um hobby para fazer essa ressignificação também na vida, né? A importância da família, né? Essa minha filha Fernanda, também alguns conhecem, a fotógrafa, e há 2 anos nós ganhamos a neta de presente, que é o nosso combustível de vida, né? A Laura. Então, a importância também de estar e de ser família, porque não adianta só você ter uma foto de família Margarina e você não ser a família Margarina. Isso tem que ser, a gente não tem que ter, a gente tem que ser isso aqui. Aqui, óbvio que são fotos em estúdio, né? Mas esse sorriso, essa conexão aqui, nós temos. Nós aprendemos a ter. Não foi sempre assim. Lembra da minha primeira foto lá? Não era esse sorriso. Não tinha isso. Eu tive que ter o câncer na minha vida para eu aprender isso aqui. Então, não deixe que nada que na vida de vocês aconteça isso, ou que aconteça um câncer, ou que aconteça algum outro tipo de doença, alguma outra situação, para que você possa ter um sorriso assim. Conecte-se com a sua espiritualidade, independente de religião. Eu sou Seixonoye, tenho um altar na minha casa, no qual eu me conecto com a minha espiritualidade, todos os meus antepassados. Gosto de fazer isso. Eu tenho aqui informações até o meu trisavô. Eu tenho uma pasta lá dos meus antepassados, onde eu procurei quem foi, onde nasceu, do que morreu, do que... Então, eu achei nisso uma maneira de eu me reconectar com a minha espiritualidade, cada um dentro da sua religião, né? Mas o importante é você estar reconectado com a sua espiritualidade. E antes de eu passar minha mensagem final, eu trouxe, para quem interessa, se quiser ir passando, e gosta da temática, quiser conhecer, esse livro, O Paciente Herói, ele é a jornada de um homem com câncer de mama. Ele foi escrito pelo próprio médico dele. É um empresário famoso, que também trabalhava 48 horas do dia, e, de repente, ele se vê com câncer de mama, sentado numa cadeira de químio. É muito interessante a história dele e ressignifica assim, também, dá um outro olhar, uma abertura. A Perda do Seio já é um livro voltado para as mulheres, né? Com história das mulheres que foram mastectomizadas, contadas também por pessoas dentro de uma visão psicanalítica, contada por médicos também. Então, bem interessante os 2 livros. Então, muito prazer. Eu sou a Andréia Arruda, após o câncer de mama, que tenho paciência, que tenho tolerância. Aprendi a ser cuidada, não sou mais a mãe de todos. O trabalho fica para depois. Falta de tempo. O tempo é precioso, né? Com o que importa. A ansiedade, eu aprendi a respirar.
não sabia respirar, né? E fui para o coral cantar, então fui obrigada a aprender a respirar. O estresse virou música. Eu já disse trabalho? Trabalho, sim. Eu observo bastante, trabalho pouco. E o orgulho, hoje eu tenho orgulho somente das minhas conquistas, né? Essa sou eu. E, como mensagem final, eu quero dizer que você cuide. E aqui hoje de manhã, olhando isso, me veio uma outra palavra, que não é só cuide, é ame, cuide, se orgulhe, suba no pódio, chegue na frente do espelho de manhã. Vou contar uma coisa para vocês que eu tenho no meu banheiro, uma intimidade. Eu tenho uma foto da Mulher Maravilha com a minha cara, o corpinho da Mulher Maravilha, e todos os dias de manhã eu faço a posição da Mulher Maravilha e olho para aquela foto lá. Se orgulhe de você, se orgulhe da sua vida, se orgulhe, cuide da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigada.